A paz do Senhor Jesus, belíssima manhã para você, tá? Que Deus abençoe bastante a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, a sua semana, o seu mês. Que Deus abençoe o seu ano de uma maneira especial a você e toda a sua família. E também abençoe aquela pessoa que você vai compartilhar, combinado? Palavra de hoje, livro de Salmos 34, versículo 6. Pessoal, Salmos 34 é um Salmos que eu amo demais. E eu faço um apelo para você, leia nem que seja um por dia, são 22 versículos, cada dia um, e Deus vai abençoar bastante, tá? Salmo 34, 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. É um versículo só, com muitas informações importantes, mas devemos reduzir aqui para dar tempo, tá? Clamou este pobre. O que é clamar? Clamar é gritar. Ele gritou. Este pobre, o que é pobre? Pobre é necessitado. Devemos sempre ajudar o pobre, devemos sempre ajudar o necessitado, mas só devemos ter cuidado e saber diferenciar, saber discernir, saber ter juízo. O que é isso? Ter discernimento do pobre para o necessitado, porque tem muita gente, não é pouca, tem muita gente que ela é aproveitadora e não necessitada e não a pessoa pobre. Bom, aqui o texto está dizendo, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Então, se o pobre clama, Deus ouve. Tem um texto em Provérbios, que era para eu separar, não separei, que ele diz assim, quando tapar o ouvido para o clamor do pobre, o Senhor também não te ouvirá quando você clamar. Pense aí, pessoal, ou seja, quando a pessoa necessitada está clamando, eu tapo os ouvidos, o que acontece? Quando eu precisar, porque no dia que o pobre clamou, você não atendeu, eu também não vou te atender não. Tem um versículo aqui que eu demorei para entender ele, demorei muito para entender. Aí depois veio a compreensão. Livro de Mateus capítulo 5. Mateus 5, vamos voltar lá em Salmos, viu? Mateus 5, na bem-aventurança. Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 3, é a primeira bem-aventurança. Capítulo 5, versículo 1, vamos pegar aqui para a gente aprender um pouquinho, tá? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Jesus sempre ensinava. O que Jesus ensinou é o que importa para a gente e paramos aqui. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado pobre de espírito, pobre. Porque quando a gente fala assim, pobre de espírito, quer dizer que a pessoa é pobre mesmo, que tem um espírito ruim, maligno, satânico, diabólico. Porque pensamos dessa forma. Não, pessoal. Quando o texto aqui diz pobre de espírito, está querendo dizer a pessoa que é necessitada de espírito. Deus, eu necessito. Eu fui para um culto na igreja que eu amo demais ir. Lá em São Paulo, e na quinta-feira de manhã está tendo 90 minutos com Deus, mistura oração com louvor, é lindo demais, e louvaram um hino lá, necessito da tua presença, necessito da tua unção, agora se parecer, eu necessito, e aí eu tirei a foto do painel, e aí postei nas minhas redes sociais, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu busco a Deus, porque eu necessito de Deus, e devemos estar assim, pessoal, sempre diante de Deus, como um pobre, como um necessitado, como alguém que precisa dele, que depende dele, porque eu vou lhe dizer, pessoal, mesmo você com condição, mesmo você com a vida financeira elevada, mas aprenda a depender de Deus, aprenda a não colocar sua confiança nas riquezas, e sim Deus. Deus é para fazer o quê? É para fazer de que forma? Eu lembro que hoje eu sou habilitado na categoria E de escola. Eu comecei com a B e eu estava sem condição na época, e eu orei, Deus me dá condição, Deus me ajuda, e aí Deus foi me ajudando passo a passo, ok. Na habilitação, quando eu fui mudar da B para D de dado, eu já estava com a condição melhorzinha, eu fiz a mesma oração. Quando eu fui mudar da D para E, eu tinha uma condição melhor, mas eu procurei usar do mesmo caminho de necessitado de Deus. Pessoal, aprenda a mostrar que você é necessitado dele, aprenda a depender dele, não coloca a sua riqueza na frente, não coloca a sua confiança, a sua esperança nele, e você não vai ficar decepcionado. Onde a gente começou? Salmos 34, versículo 6. Deixa eu lembrar para vocês que toda segunda aqui, 22 horas, eu entro aqui ao vivo, tá? Ao vivaço.
De manhã, 6 da manhã, começando com Salmos, meio-dia, com a mensagem reprisada, o Em Plena Segunda-feira, e mais ou menos 10 da manhã, a mensagem de forma exclusiva em Plena Segunda-feira, mas isso é só para quem tem o nosso Instagram, nosso WhatsApp e Facebook, tá? Mas no YouTube fica liberado depois de quase 2 meses. Então, você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, youtube.com/leitura diária oficial, tá? Todos os dias tem uma nova mensagem. Ah, Marcos, eu quero também receber essa mensagem inédita do Em Plena Segunda-feira. Pronto, aqui nos comentários você deixa seu número aqui, que eu anoto seu número e aí entre em contato contigo e passo a te mandar também, tá bom? Livro de Salmos 34, versículo 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Aqui, para a gente terminar, tem informação muito boa. E livrou de todas as suas angústias. Pessoal, você pode estar angustiado como for, mas se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, se você se envolver, Deus ele vai te livrar. Deus livra a pessoa de depressão, de angústia, de enfermidade, de mal, de pecado, de erro, de iniquidade, de falha. Deus livra. Agora, para isso, temos que clamar. E salvou ele de todas as suas angústias. Só lendo isso aqui, dá para lembrar muito bem. Dá um pulinho aí no Salmos 91, tá? Quem gosta do Salmo 91 já entendeu onde é que eu vou parar. Salmo 91, versículo 14, o texto diz, 15, perdão, Salmo 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Ou seja, o pessoal vai invocar Deus, vai clamar a Deus, Deus vai ouvir, Deus vai livrar ele não. Deus vai estar com ele na situação, depois Deus vai livrar ele, Deus vai glorificar o que Deus vai honrar ele, tá? Prova disso, um exemplo simples, é quando aqueles 3 amigos estão na fornalha de fogo ardente e antes do Senhor livrar, a Bíblia diz que o rei fala assim, opa, eu coloquei 3 homens, de fato colocou, estou vendo 4, e o 4º é semelhante ao filho do homem. Então, antes de tirar aqueles homens daquela situação, o Senhor entrou naquela situação para passar também. O que você passa, o Senhor também passa junto com você, mas ó, guarda isso. Seja pobre na presença do Senhor, que é isso, seja uma pessoa necessitada dele, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso em tudo. Vamos orar em nome de Jesus? Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, Deus, que essa essência nunca sai de nós, que essa humildade nunca sai de nós. Qual a humildade, Deus? De sempre depender do Senhor para tudo. E eu te peço, Jesus, me ajuda esse homem, Deus, ajuda essa mulher, Pai, nos ajuda a ser totalmente dependente do Senhor, porque nós lemos aqui que bem-aventurado é o espírito, pobre de espírito. Oh, Deus, então nos ajuda, Deus, a ser dependente do Senhor, Pai, porque a tua palavra diz isso, Deus, que o Senhor, meu Deus, dá graça aos humildes, mas abate o soberbo. Ah, Deus, nós não queremos ser soberbos, nós não queremos ser abatidos, ser rebaixados, não, Deus, mas nós queremos ser humildes diante de todas as pessoas e diante do Senhor, Jesus. Então eu te peço, aquela mesma humildade que tem Jesus, que também esteja sobre nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo? Que Deus abençoe a você, a sua casa, o seu lar, com todas as sortes de bênçãos.